Já pararam para pensar como seria ouvir um relato da morte, mas contado pela própria pessoa que a vivenciou? Pois é. Hoje a gente mergulha em um dos registros mais extraordinários do espiritismo do século XIX, o testemunho de um espírito que descreveu com todos os detalhes a sua própria passagem. A pergunta que guia toda essa nossa análise é francamente fascinante. Será que seria possível uma consciência depois da morte se lembrar e conseguir narrar com clareza o processo de morrer? O relato do Marquês de Saint-Pol, bom, ele tenta responder exatamente a isso. A nossa história começa lá em Paris. Em meados do século XIX, o Marquês de Saint-Pol faleceu em 1860. Mas um ano depois, a pedido da irmã dele, o espírito foi contatado numa sessão espírita para compartilhar essa experiência incrível da sua passagem. Então, só para a gente situar na linha do tempo, o Marquês morreu em 1860. A comunicação aconteceu em 1861. E agora, mais de um século e meio depois, cá estamos nós, analisando as palavras que foram transcritas naquela sessão histórica. Logo de cara, quando perguntaram se ele estava feliz, a primeira coisa que o Marquês descreveu foi a sua condição. Ele disse que não estava nem no céu nem no inferno, mas sim num estado que ele mesmo chamou de intermediário. E o que seria esse estado, afinal? Na filosofia espírita, ele é conhecido como o estado de espírito errante. É uma fase de transição, sabe? Onde a alma, ainda sem um destino final definido, vive um período de aprendizado, de adaptação. Nas palavras do próprio Marquês, a gente ouve uma definição bem pessoal e direta dessa existência dele. Não era um sofrimento terrível, mas também não era aquela paz suprema. Era um meio termo, uma jornada em andamento. Ele conta que, ao despertar de uma longa perturbação que veio logo após a morte, as primeiras figuras que ele reconheceu foram os pais dele. Foram eles que o acolheram e o apresentaram a essa vida nova, marcando o fim daquela confusão inicial toda. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais intrigante. O Marquês revela que a transição dele não foi algo súbito, de uma hora para outra. Ele começou a perceber o mundo espiritual antes mesmo de o corpo ter parado de funcionar por completo. Ele descreve um processo que aconteceu em 3 estágios. Primeiro, ele teve uma espécie de revelação do mundo para onde ele iria. Depois, essa visão o tornou clarividente. E, por fim, ele passou a enxergar o próprio corpo como algo distinto de si mesmo. Quando perguntaram por que ele se lembrava tanto da infância nos seus momentos finais, a resposta foi poética e muito profunda. Ele explicou que, assim como os idosos recordam os primeiros anos, os moribundos revisitam a pureza da infância como uma forma de consolo, de preparo. Agora, atenção, porque chegamos ao aspecto mais singular e, olha, talvez o mais chocante de todo o testemunho. É a maneira como o Marquês se referia a si mesmo enquanto estava morrendo. A questão crucial é essa. Por que um homem, sentindo as dores e as necessidades do próprio corpo, falaria dele como se fosse outra pessoa? A resposta que ele dá revela uma dissociação profunda entre a consciência e a matéria. Aqui a divisão fica muito clara. O eu pensante, a consciência, era o espírito. O corpo físico era só um invólucro, um ele, que o espírito observava à distância, mesmo ainda estando parcialmente conectado a ele. E aqui estão os exemplos concretos disso. Em vez de dizer eu estou com sede, ele instruía as pessoas ao redor sobre as necessidades do corpo como se estivesse cuidando de um paciente. Ele tem frio, ele está sofrendo. Uma separação total. E esse é o clímax da narrativa. Essa citação resume o fenômeno perfeitamente. A insistência de que o eu verdadeiro já não era aquele corpo sedento. O espírito já se via como uma entidade separada, testemunhando os últimos suspiros da sua casca terrena. Mas e depois da separação? A parte final do relato foca no estado emocional e filosófico do Marquês. O que ele levou consigo dessa experiência na Terra? Apesar de o estado errante não ser a perfeição, o Marquês afirma que ele é 1000 vezes preferível à vida aqui na Terra. Mesmo assim, ele não se desfez de suas aspirações. A busca por algo maior, ela continua. O objetivo final dele fica bem explícito nessa citação. A satisfação completa, para ele, não estava nesse estado intermediário, mas sim na união final com o divino, na busca pelo que ele chama de o verdadeiro bem e o verdadeiro belo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O relato do Marquês, com essa distinção tão clara entre o eu e o ele, nos força a questionar se a consciência pode se perceber como algo tão distinto do cérebro e do corpo, onde é que ela realmente reside?
É uma pergunta que ecoa muito além dessa história do século XIX.